Olá, tudo bem? Aqui é o professor Alex Galvão. Hoje nós temos mais um encontro e um tema fantástico, pessoal. É um assunto que está dentro daquele viés lá do sistema neurológico, não é isso? E hoje, turma, nós vamos avaliar aqui, se você lembrar de uma outra aula lá do atendimento inicial ao paciente neurológico, né? Você deve lembrar lá do slide que a gente colocou, né? Que são várias bolinhas lá, com cada uma com seu nome, né? E hoje, pessoal, nós vamos ver aqui mais 4 daquelas lá, tá bom? Pra gente fazer assim um sistema neurológico bem completo, não é isso? Para que nas próximas provas dos concursos que tiverem, né? E claro também, né, no nosso dia a dia, como eu tenho sempre falado, não é isso? Dar uma assistência, né, melhorada, né, com mais qualidade para o paciente que deve ter tido aí um problema neurológico, tá bom? Então nós vamos ver hoje, pessoal, pressão intracraniana, não é isso? As finalidades dela, por que medir, hipertensão intracraniana, não é isso? E as várias variações que vai acontecer. Nós vamos ver a pressão de perfusão cerebral e, por fim, nós vamos ver o fluxo sanguíneo cerebral, né? Claro que nós vamos focar aqui, não é isso? Nos cuidados de enfermagem, né? Que é o que as provas têm cobrado sobre esse tema, tá bom? Que é pacientes neurológicos, cuidados de enfermagem e intervenções também, tá bom? Então vamos lá, né? Como eu disse, né? Aí é aquele esquema que eu havia colocado, né? Em outra aula também, né? Para a gente ter uma noção, pessoal, do todo, não é isso? Então nós já vimos aí em outra aula pupilas, né? Já vimos também DVE, né? Escala de Como de Glasgow, nós vimos lá que são 3 escalas de Como de Glasgow, né? Isso são, se você ainda não viu, depois você vai lá direitinho e avalia, né, essa aula, que ela é muito legal, né? E hoje nós vamos ver essa outra parte aí que eu acabei de falar, tá bom? Pois bem, gente, então nessa aula nós vamos falar desses 4 temas aí, não é isso? PIC, IC, PPC e FSC, tá bom? Então, por parte, nós vamos ver aqui um por um, o que há de mais interessante em cada um, o que as provas têm cobrado, não é isso? O que é que a gente tem que saber, o que é que não pode deixar de abordar, né? Porque numa prova pode ser, de fato, aí, eu até afirmo, colega, que uma prova que tem esse tema, né, é uma questão que vai fazer um grande diferencial na sua aprovação, né, porque, com toda modéstia, mas não é todo mundo que lida muito bem com esse sistema neurológico, tá bom? Então, nós vamos aqui ver o passo a passo do sistema neurológico nesses 4 pontos aqui que você vê no seu vídeo, né, no nosso ladinho, pra gente não errar nada nas provas, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar, pessoal, com a pressão intracraniana. Colega, o que é que cobra na prova de pressão intracraniana, não é isso? Primeiro, eles cobram, né, o entendimento disso, né? No nosso cérebro, não é isso? Nós temos aí, né, a massa cefálica, não é isso? O fluxo de sangue que vai para o cérebro, né, e o volume, né, do líquor, não é isso? Então, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa caixa craniana, existe o valor de uma pressão, não é isso? E a pressão que está dentro do cérebro é justamente a pressão intracraniana. Tá bom? Então, o que a gente deve saber, professor Alex, dentro de uma prova de concurso sobre pressão intracraniana? Eu devo saber o quê? Os valores de referência, não é isso? Então, eu vou lhe dizer aqui o que há de mais moderno no item pressão intracraniana. Por que eu estou falando isso? Porque ainda há literaturas, pessoal, que traz um outro valor. Eu vou comentar aqui. Então, hoje o valor mais adequado é considerar que a referência do valor de normalidade, né, da pressão intracraniana varia de 0 a 15 milímetros de mercúrio, tá certo? Então, quando se pensar em pressão intracraniana, as provas várias colocam esse tema aqui, não é isso? Coloca lá que um paciente, né, tá com cefaleia, ou enfim, coloca lá de várias maneiras e pergunta lá qual é o valor de referência da pressão intracraniana. Então, qualquer valor que variar de 0 a 15 milímetros de mercúrio é o valor de referência. E nós não podemos ir para uma prova de concurso, independente de qual é a finalidade dela, sem saber isso, tá bom? Como eu disse, né, algumas literaturas ainda, elas trazem o valor de 0 a 20, tá bom? Mas as provas mais modernas, pessoal, já se considera de fato, né, que a PIC fique lá mesmo em 0 a 15, tá bom? Porque já tem uma nova literatura por aí trazendo, né, que a PIC acima de 15, né, principalmente no limiar de 20, né, milímetros de mercúrio, já causa no paciente, né, um sofrimento cerebral, né? Ele já tem ali um edemazinho que está levando essa PIC ficar na ordem de 20 miligramas, né? 20 milímetros de mercúrio, desculpa, que faz com que a PIC ideal mesmo, né, que a gente entenda, é de 0 a 15 e 10 seria o padrão de referência, né, naquele paciente que não vai ter de jeito nenhum, né, problema com a pressão intracraniana. Então, 0 a 15, valor de referência da PIC, marca na prova se você encontrar e vá ser feliz, tá bom?
Beleza. Então vamos lá, gente. Como eu citei, né, os 3 parâmetros, né, que vão nortear, né, o volume intracraniano, né? Aqui é aquela teoria que a gente chama de Moron-Keele, não é isso? O que é que a teoria de Moron-Keele diz, né? Ele diz que os 3 parâmetros que faz, né, constar, né, o interior da caixa craniana são esses 3 aí que você vê, né? É o parênquima cerebral, só é para ter isso, né? É a produção do líquor, né? E também, né, a circulação sanguínea, né, que vai estar aí dentro da caixa craniana, né? Esses 3 parâmetros, não é isso? Em números de normalidade, né, são a referência para a PIC, né? Que esses 3 parâmetros bem aí, uma vez estando em condições normais, né, sem nenhuma lesão, vai estar lá medindo de 0 a 15, né? Isso que é a referência para a pressão intracraniana. Tudo bem? Então não esqueça disso, né? Já vi prova de concurso cobrando sobre o que é que essa teoria de Moron-Keele tem, né? O que é que consta como valor de normalidade, não é isso? O que é que consta como itens, né, para você caracterizar o que é para ter, que vai dar o valor da pressão intracraniana normal, né, que é a massa cefálica, não é isso? A produção do líquido e o próprio líquido em si, que é o líquido cefalorraquidiano, e o sangue, né, tanto arterial quanto venoso, né? Tudo isso junto deve ter de normalidade de 0 a 15 milímetros de mercúrio, tá bom? Então, numa prova de concurso, nós temos aqui 2 coisas já de PIC, né? Os parâmetros que nós vamos constar para medir essa PIC e também, né, o valor de normalidade dela, tá bom? Não pode esquecer isso em prova de concurso, porque é cobrado e quando é cobrado é uma questão que diferencia o candidato, tá bom? Beleza, então vamos aqui para frente. Por que devemos, então, monitorizar, né? Monitorar essa pressão intracraniana, não é isso, pessoal? Por conta desses 3 parâmetros, acompanhe comigo aí no vídeo. Porque eu devo monitorizar para eu reduzir o dano neurológico, caso tenha, né, alguma lesão cerebral. Porque uma vez eu medindo a PIC, nós vamos ter condições de melhorar a oxigenação cerebral, não é isso? De uma forma mais adequada possível, né? E claro, né, pessoal, uma vez eu sabendo o valor de referência, se ela estiver alterada, vai ter como a gente ajustar esse paciente, né, intervindo com alguma conduta. A enfermagem tem uma atenção especial nisso, né? Tem como a gente fazer várias coisas para melhorar, né, esse valor de normalidade da PIC, né? Trazendo para esse valor de normalidade. E uma das coisas é o fluxo sanguíneo cerebral, não é isso? É necessário que a gente saiba, né, o valor dessa PIC para a gente poder ter um valor de fluxo sanguíneo cerebral adequado, né? Evitando qualquer injúria neurológica, né? Evitando sequelas nos pacientes, né? Vale lembrar que os pacientes com lesões cerebrais, não é isso, pessoal? Elas têm pouca ou nenhuma reversibilidade, né? Então fica aquele paciente sequelado, né? Com a hemiplegia de um lado, né? Com pupilas anisocórias, como nós já vimos aqui em outra aula, não é isso? Então, por isso que eu necessito de monitorizar esses pacientes para a gente controlar esses 3 parâmetros que você vê aí, né? Melhorar dano neurológico, né? Melhorar a oxigenação cerebral e, claro, melhorar o fluxo sanguíneo cerebral. Tudo bem? Então, essa é a finalidade de se medir a PIC, não é isso? Por isso que é a importância que nós estamos aqui discutindo isso e as provas também cobram isso aí, tá bom? Beleza, então vamos para frente aqui. Uma vez, pessoal, que na minha caixa craniana, que nós já sabemos que constam lá aqueles 3 parâmetros, né? Massa cefálica, volume de líquor e volume de fluxo sanguíneo. Na hora que a gente sabe que esses 3 parâmetros estão em condições normais, está tudo belezinha, certamente a nossa PIC vai estar lá normal, não é isso? Mas agora, gente, esse paciente teve um trauma craniano, esse paciente teve um AVC hemorrágico, esse paciente teve um AVC isquêmico, esse paciente, colega, está com a neoplasia na cabeça. Ora, gente, pegou um chifre. Gente, chifre dá um problema danado, não é não? A gente fica com a cabeça doida. E isso também altera a PIC, não é não? Então, houve um problema, guarda isso. Houve um problema na calota craniana, o nosso osso, pessoal, ele não se dilata, não é não? Então, se houve lá um problema quaisquer, que nós já citamos aqui alguns, que fez com que o volume intracraniano, um daqueles 3 parâmetros, ou aumentou o sangue para a cabeça, que não é para estar, ou está produzindo líquor demais, exemplo, hidrocefalia, não é não? Ou eu tive um trauma craniano na minha massa cefálica, ela inchou, edemaciou, ora, gente, deu zebra, não é não? Quando tudo isso aí acontecer, aí nós vamos falar de quem? Da hipertensão intracraniana. Não é isso, colega? E aí nós vamos ter aqui que cuidar dessa hipertensão intracraniana, porque ela mata, pessoal. É gravíssima.
Não é não? E uma vez que você tem hipertensão intracraniana, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter aqui que ter as condutas de enfermagem para poder tirar o paciente desse quadro de gravidade e tentar salvar a vida dele, não é isso? Ou pelo menos diminuir sequelas, ok? Então, hipertensão intracraniana é o nosso tema agora que nós vamos botar para arrebentar aqui. Vamos lá. Então, como eu falei, não é isso? Ó, tumor cerebral, né, neoplasias, né, hemorragias, AVCs hemorrágicos ou isquêmicos, né? Como você vê na imagem ilustrada aí, linda, né? Um trauma craniano, que eu diria, pessoal, que é uma das coisas mais comuns hoje em dia, né? Lamentavelmente, né, o jovem, né? Principalmente o jovem, principalmente os homens jovens, né? Por isso que vocês, mulheres, estão todas solteiras, né? As que estão solteiras, né? Porque não tem homem para casar, estão tudo morrendo aí. O homem jovem, pessoal, tá difícil a vida dele. Né? De 19 aos 39 anos, 15 aos 39 anos, tá tudo morrendo de trauma crânioencefálico, não? Acho que eu já devo ter comentado aqui em outra sala, em outra aula nossa, né? Existe hoje uma categoria chamada de mortoqueiro. Quem são os mortoqueiros, colega? É aquele paciente, aquele colega lá, que é irresponsável, que ele pega a moto dele, vai beber cachaça e bota o capacete no cotovelo. Não pode. Quando ele faz isso, o capacete está protegendo o cotovelo dele, mas a cabeça dele vai lá no meio-fio, vai lá no poste, vai lá no outro carro, no anteparo, e aí ele fica com a cabeça toda arrebentada, né não? Quando isso acontece, turma, a chance de desenvolver hipertensão intracraniana é altíssima, não é não? Fazendo com que ele tenha lá, né, suas sequelas, suas gravidades, né, ou até morrendo, né? Inúmeros pacientes morrem por trauma crânioencefálico, pessoal, antes de chegar no hospital. E isso aí é como eu falei, por que vocês estão solteiras, as mulheres que estão solteiras? Porque os homens estão morrendo, né? Porque nesse viés aí, 80% é sexo masculino, não é isso? Então não esqueça, hipertensão intracraniana, o nome está dizendo, hiper de muito, é uma alta pressão, que claro, nós já sabemos o valor de referência, não é isso? Qual é a referência? 0 a 15. Então qualquer pressão medida, que nós já sabemos o porquê medir, que está acima de 15 e principalmente acima de 20 milímetros de mercúrio, nós vamos ter aí hipertensão intracraniana. E nós precisamos tratar, pessoal, imediatamente para minimizar problemas cerebrais, tudo bem? Então vamos aqui no passo a passo. Então, olha só, uma vez que essa minha pressão intracraniana subiu em níveis, né, bem elevados, não é isso? Olha como está aí esse slide lindo, pessoal. Né? Então eu tive lá, por exemplo, um AVC hemorrágico, um rompimento de aneurisma, né, pessoal, que é grave, né? Eu tive um trauma crânioencefálico, né, e causou uma hemorragia intracerebral, né? Ou seja, era um líquido que deveria estar dentro do vaso que extravasou para a calota craniana, né? Ele não tem para onde ir. Então o que esse sangue vai fazer? Esse sangue vai começar a comprimir a estrutura que tem lá, que era a teoria do monoquill, né, na normalidade. Então esse sangue extravasado na caixa craniana, ele não tem para onde ir. Aí ele vai lá para as cavidades do cérebro, né, que é os ventrículos cerebrais, não é isso? E aí vai inundar esse cérebro e, por conseguinte, como eu já falei, né, a cabeça ela não se expande, não é? Não tem, pelo edema cerebral, ela não vai acompanhar esse inchaço, e aí o paciente vai sofrer com isso, né? Porque a parte, né, de massa cefálica dele vai ficar comprimida, não é isso? Se você lembrar lá da anatomia, aqueles sulcos que nós vamos ver, eles vão estar apagados, que chama, né? Então, os ventrículos vão estar totalmente colabados, né? Porque vai estar tudo edemaciado, né, não? E quando tudo isso acontecer, pessoal, e que o paciente apresentar 3 características, olha, tem um bizu aqui que não erra na prova de jeito nenhum. Quando o paciente, oriundo de um trauma ou de uma etiologia neurológica, né, que nós já falamos aqui, as várias causas, faz com que, pessoal, a pressão intracraniana dele aumente para valores, né, acima de 20 milímetros de mercúrio, 30 milímetros de mercúrio. Aí, gente, aí esse paciente você entende que ele é bastante grave. E aí acompanha comigo no vídeo aí, ó. Cresce a tela para os colegas, amigo. Então, todo paciente que está com o que eu chamo de tríade de Cushing, quais características nós vamos observar nesses pacientes? Conforme você está me acompanhando, nós temos aí quem? Bradicardia, não é isso? Por quê, pessoal? Porque o sistema nervoso simpático dele está totalmente afetado. Então, se o sistema nervoso simpático dele está afetado, o simpático, lembra, né? Em outra aula nós vimos isso, né? O simpático eleva a frequência cardíaca. Mas devido a esse problema neurológico, de compressão neurológica, de edema cerebral, que fez com que ficasse com hipertensão dentro do cérebro intracraniana, então ele tem a bradicardia, não é isso? Então todo paciente que tem hipertensão intracraniana, que os níveis estão elevados e que eu chamo que ele está em tríade de Cushing, qual é o primeiro sinal? Bradicardia.
Ao mesmo tempo que eu observo esse paciente, turma, e olha como é que ele fica, ó, ele altera o padrão respiratório dele. Olha na prova de concurso o nome que é perfeito. O paciente que está com tríade de Cushing, além da bradicardia, olha o que ele pode apresentar, um padrão respiratório que a gente chama de irregular, que em prova pode vir desse jeito, pode dizer alteração do padrão respiratório, pode dizer bradipneia e ainda pode dizer respiração de Biot, ou Biot, como queiram falar. Por quê? Porque a respiração de Biot, ela é justamente aquele padrão respiratório que está associado ao paciente vítima de lesão neurológica. Tudo bem, gente? Então, sempre que você pegar um paciente numa prova de concurso que falar dele lá, que ele está com bradicardia, alteração do padrão respiratório, e como método compensatório para tentar reverter essa gravidade dele, ele aumentar a pressão arterial, olha aí, acompanha comigo como você já está, olha o monitorzinho do lado, frequência aqui desse paciente, ó, 43, uma bradicardia importante, não é isso? Olha a pressão aí, ó, quase 17/10, não é isso? Ou seja, 170 por 100 milímetros de mercúrio, né? Por que ele ficou hipertenso, colegas? Para tentar compensar, né, essa bradicardia. Por isso que fala que a tríade de Cushing é uma tríade compensatória, não é isso? Em prova de concurso, isso é uma verdade, tá bom? Volta aqui para mim. Entendeu, colega? Pegou aí, não pode errar na prova. Tríade de Cushing, tríade compensatória, que tu tens o quê? Bradicardia, bradipneia ou alteração do padrão respiratório, ou ainda Biot, respiração de Biot, que é aquela respiração irregular. E além disso, pode ter também o quê? Para tentar reverter esse quadro todo, hipertensão arterial, né não? A pressão vai subir para tentar, né, compensar isso aí, né? Para ver se consegue levar um sangue melhor lá para o cérebro, não é isso? Então, a isso, em prova de concurso, não pode errar. Toda vida que tiver esses 3 parâmetros, nós dissemos 3 tríade, né? Tríade de Cushing, tá bom? Não erre na prova, tá? Isso aí é bastante cobrado e a gente não pode aqui deixar passar nada, tá bom? Beleza, então vamos pra frente. Então, gente, diante de toda essa problemática que nós citamos aqui, né, da hipertensão intracraniana, o que é que a prova também cobra da gente quando se trata de prova de enfermagem para o paciente neurológico vítima de injúria neurológica que está cursando com a pressão intracraniana elevada, né? Acima daquele normal de 15 milímetros de mercúrio, né? Principalmente acima de 20, né? Então acompanha comigo, ó. Vai lá. Então todo paciente que tiver isso, ó, qual é o decúbito que nós devemos colocar, amigo? 30 graus é a cabeceira do leito dele, né? Por que isso, pessoal? Porque na hora que eleva a cabeceira para 30 graus, o que é que nós vamos ter aí? Um decúbito que vai tanto favorecer a ida de sangue para o cérebro, como também favorecer, né, a descida desse sangue, né? Para diminuir o edema cerebral, né? Então, quando você eleva a cabeceira para 30 graus, você melhora, não é, a circulação sanguínea cerebral, né? Diminuindo até o edema cerebral, que inclusive é uma das condutas de enfermagem, justamente para minimizar o edema cerebral, né? Inclusive, né, numa tríade de Cushing, pessoal, o médico pode até pedir, não, eleva um pouco mais, né? Bota aí um decúbito de Fowler, né, que é 45 graus, né? Tá verdadeiro, né? Porque ele quer que a sua conduta seja diminuir mais ainda a pressão intracraniana, né, não? Então, é possível sim. O normal padrão para um paciente com injúria neurológica é 30 graus, não é isso? Exceto se ele for trauma raquimedular. Já que se for trauma raquimedular, o decúbito é decúbito supino, né? Ou horizontal ou reta, não é isso? Devido ao problema cervical dele, né? Raquimedular, como eu estou citando. Caso contrário, como é que tem que ser? 30 graus. Ou então, a critério do médico, que ele queira elevar um pouco mais. Isso é verdade, tá bem? Outra coisa que é um cuidado fundamental que as provas cobram muito, né? Olha aqui para mim. É o que chamamos de alinhamento mento do queixinho external, né? Ao nosso externo, não é isso? Quando você faz esse alinhamento, que pode vir também com outro nome, ó, alinhamento sagital, né? Que é aquela linha, né, mediana do corpo, né? Ou então, alinhamento neutro, né? Onde você pega o paciente e coloca nesse alinhamento para evitar isso aqui, ó. Você virar o corpo para um lado e a cabeça para o outro, né? Quando você tem esse tipo de alinhamento aqui, como eu estou fazendo agora, o que é que vai acontecer? As jugulares e a carótida vai ficar comprimida, então vai dificultar a circulação, tanto para o cérebro como de retorno. Então, o alinhamento deve ser de que maneira? Neutro, ou mento external, ou até sagital. Qualquer um desses na prova pode marcar, tá bom? Outra coisa importante que tem que pensar, pessoal, para todo paciente vítima de injúria neurológica, principalmente os que estão com IC, né, que é a hipertensão intracraniana, é tentar promover para ele, amigo ou amiga, uma dieta laxante, né? Por que isso, pessoal? Porque quem tem problema no cérebro, pessoal, não pode fazer esforço, né? Imagina lá, ele vai fazer o número 2, fica lá, ó. Ao fazer isso, aumenta a pressão intracraniana e mata o cara.
não é isso? Então não pode, então tem que pensar em dieta laxante, não é isso? Para poder ele não ter esforço lá esficteriano, retal, e assim ele melhorar os níveis lá de pressão intracraniana. Não deve ter esforço, não é isso? Tá certo? Então pense nisso. Outra coisa aqui, manter o ambiente onde ele se encontra, pessoal, né? Mais brando, né? Mais calmo, né? Nada de muita luz, né? A luz ela é fotorreagente, né? E isso faz com que desperte o paciente, né? Com que ele possa se agitar no leito, né? E é algo que nós não estamos pensando de jeito nenhum, né? A coisa que a gente mais quer aqui agora é manter o paciente calminho no leito dele, né? Sem ficar agitado, tá bom? Vamos lá, o que mais nós temos aqui? Caso esse paciente, pessoal, tiver sido, né, oriundo, né, de uma ou hidrocefalia, ou um rompimento de aneurisma que tem sangue no cérebro, ou então um trauma craniano que cursou lá com hemorragia intracerebral, e o neurocirurgião que foi tratar desse paciente, colocou lá uma DVE nele, que nós temos uma aula só de DVE, que você veja lá os cuidados, né? Esse paciente, pessoal, tem que ter essa DVE sempre alinhada, né? Não é isso? Então essa DVE tem que estar nivelada, né? Você deve ter visto na outra aula lá, né? Senão depois você assiste, né? Nivelada sempre no forame de Moro, né? Que eu falei, expliquei bem direitinho na outra aula, né? Ou no pavilhão auricular externo, não é isso? Por quê? Porque você deve colocar essa bolsa mais ou menos no nível da bolsa em 10 milímetros de mercúrio. Ou seja, qualquer pressão do cérebro que tiver acima de 10 milímetros de mercúrio, que é a referência que você coloca na bolsa, vai drenar, né? Vai drenar sangue, vai drenar líquor, não é isso? O conteúdo que está excedente, né, que está levando essa pressão intracraniana aumentada. Tudo bem? Então, não esquecer, tem DVE, alinha na altura do forame de Moro ou do pavilhão auricular externo, tá bom? Para tentar promover aí, né, a drenagem desse excesso de conteúdo intracerebral, certo? Outra coisa fundamental, não tem como um paciente que está lá com problema neurológico, nós estamos falando aqui, que entende que é um problema grave, sem um monitor multiparamétrico. Não pode, pessoal. Tem que ser aquele monitor lá que mede pressão arterial, que mede o oxímetro de pulso, que mede a frequência e o ritmo cardíaco dele, não é isso? Lembra que na tríade de custo da bradicardia, então você tem que estar ali ó, de olho, né, nos parâmetros dele, né? Então, monitorização para todo paciente com injúria neurológica que cursa com hipertensão intracraniana, como é que tem que ser? Monitorização multiparamétrica, tá bom? Outra coisa que tem que ser lembrada como cuidado de enfermagem, que não pode esquecer na hora das provas, todo paciente com IC, você deve minimizar os procedimentos invasivos, pessoal. Você tem que tentar diminuir a dor desse paciente, porque ao fazer isso ele vai se agitar, né? Não, isso vai aumentar também a pressão intracraniana, tá bom? Então tudo que puder diminuir naquele momento da crise deve ser feito no intuito de tentar, né, diminuir esses parâmetros de pressão intracraniana, tá bom? Na sequência nós temos aí mais itens, né? Acompanha comigo aí, grandão, para você acompanhar direitinho. Então, o que mais nós vamos fazer para poder a gente ter o controle desse paciente que está lá com hipertensão intracraniana? É medir, pessoal, essa pressão intracraniana ali o mais monitorado possível, né? De 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, né? Se puder, esse monitor multiparamétrico, né? Medir instantaneamente, excelente, não é isso? Então, pensar nisso, né? Como um cuidado de enfermagem também, né? Outra coisa, caso os níveis dessa pressão também se tornem bem elevados, o que é que tem que pensar, pessoal? Instalar um monitor conforme prescrição médica, né, que é um diurético osmótico central, né, que vai fazer esse paciente urinar mais, né, e tirar o líquido do cérebro dele, né, já que é o que está ocasionando essa hipertensão intracraniana, não é isso? Outra coisa que tem que pensar também, pessoal, todo paciente com IC, você deve pensar em dar uma otimizada nessa sedação dele, né, para ele ficar aí mais calmo, né, para ficar mais acomodado no leito, né, para ele minimizar, né, o edema cerebral dele, não é isso, pessoal? Outra coisa também, amigos, que faz parte dos cuidados de enfermagem, né, é pensar numa hiperventilação. Lembrar que essa hiperventilação, pessoal, que é administrar um aporte maior de O2, né, provavelmente esse paciente vai estar entubado, né, que você pode, ao fazer isso, como? Aumentando a frequência ventilatória do aparelho dele, né? Ao fazer isso, você deve pensar em manter uma pressão, né, de gás carbônico, né, na casa de 25 a 30, né, já que o normal é de 35 a 40, né? Por que a gente faz isso, colega? Para poder justamente o gás carbônico, pessoal, em excesso no cérebro, ele vasodilata o cérebro, então aumenta o edema cerebral. Então, como a gente quer diminuir, então você hiperventila para diminuir o CO2, que vai fazer vasoconstricção nos vasos e aí diminui o fluxo de sangue para o cérebro, não é isso? Fazendo com que diminua a pressão intracraniana, né? Então, hiperventilar naquelas condições de tríade de Cushing, não é isso? Já que é uma tríade grave, né? Que vai levar até o óbito se não for tratada rapidamente, tá bom? Então, pensar nisso, né? Hiperventilar nas condições mais graves, né? Ok? Volta aqui para mim.
Ao passo que, para a gente fechar esses cuidados aqui, o que é que a gente vai ver também, pessoal? Todo paciente vítima desse parâmetro todo aqui de hipertensão intracraniana, ele deve ser avaliado como? Ó, se não tiver sedado, vê Glasgow nele, não é isso? Que é um parâmetro de avaliar a consciência, né? E, claro, se tiver com sedação contínua, nós já vimos isso em outra aula, né? Você vai aplicar aquela escala de Ramsay, né? Para avaliar como é que está o nível de sedação, né? Se precisa dar uma melhorada, né? Se precisa otimizar, né? Como a gente viu aí nos itens anteriores, né? Essa sedação para ele não ter que estar lá brigando com o ventilador mecânico, não é isso? Se estiver entubado, né? Então, aplicar a escala de Ramsay para poder ter um dado, né, mais satisfatório para os pacientes que têm injúria neurológica, tá bom? Beleza, gente. Então, olha, não esquece nada disso aí. Qualquer coisa, é muita informação, revisa essa aula de novo, né? Estuda quantas vezes for necessário. Afinal de contas, nosso preparador aqui é ilimitado. Você vê quantas vezes quiser. Que é para justamente na hora da prova não errar nada, tá bom? Vamos para frente. Então, amigos, já que nós fechamos ali, né, a IC, nós vamos agora para a pressão de perfusão cerebral. Em prova de concurso, pessoal, também cai isso aqui, né? Como é que nós vamos fazer para avaliar a pressão de perfusão cerebral, pessoal? Lembra que aquele paciente nós dissemos que, como cuidado de enfermagem, você deveria colocar um monitor multiparamétrico? Pois pronto. Quando você coloca o monitor multiparamétrico, pessoal, você tem esses parâmetros bem aí, ó. Você tem como calcular, e ele já te dá isso, ó, a PAM, né, que é a pressão arterial média, e também o monitor já te dá o valor da PIC, não é? O ideal, pessoal, é você ter uma PAM invasiva, tá? Aquela aqui na artéria radial do paciente, ou na braquial. É o parâmetro show, né? Então, se o paciente tem uma PAM, que é uma pressão arterial invasiva, que ela lhe dá lá exatamente a pressão arterial média, e ele está monitorizado, não é isso? E é uma injúria neurológica, vai ter lá um cateter de PIC nele lá, medindo, né? A pressão intracraniana, show de bola, não? Para você calcular a pressão de perfusão cerebral, para que serve isso, amigo ou amiga? É justamente para avaliar se essa pressão do cérebro, né, que está perfundindo, né, o próprio cérebro em si, está adequado ou não. Não é não? Tem como fazer isso? Tem. É muito simples. Basta você pegar aqui, ó, como é que calcula a pressão de perfusão cerebral? Você vai pegar a pressão arterial média, que o monitor te dá, e diminuir da PIC, que o monitor te dá. Ora, mas rapaz, é a conta matemática. Um menos o outro. Quando você pega pressão de perfusão cerebral, pega o valor da pressão arterial média e diminui da PIC, tu tens quem? O valor da PPC. Qual é o valor de referência? De 70 a 110. Então, quando você tem isso, amigo ou amiga, nós estamos com o parâmetro na mão e é o que a prova cobra. Ele quer saber de você se você sabe essa fórmula minha aí. A PPC é igual a PAM menos PIC. Outra coisa que ele pode cobrar na prova, pessoal, é a relação. Por exemplo, ó, se você observar que é matemática, já não é mais enfermagem. A PPC, o sinal que está antes dela é o mar, não é? Assim como o da PM é mais e o da PIC é o menos, não é? Então você pode dizer o seguinte, ó, que a PAM é diretamente proporcional à PPC. Como você vê aí, não é isso? O valor de pressão de perfusão cerebral, né? Vimos lá que é de 70 a 110. E o que que esse slide mostra aqui, colega? Não, a imagem animada como é linda ali, né? Ele mostra assim, turma, ó, já caiu isso em prova várias vezes, ó. Quando você tiver um paciente que a PPC dele, pessoal, tiver inferior a 60 milímetros de mercúrio, tá bom? Então você entende que a pressão que está perfundindo o cérebro está pouca, concorda? Né? De 70 para frente. Então, quando essa pressão de perfusão estiver abaixo de 60, né? Então concorda que ela está pouca? Significa dizer o quê? Que esse paciente, colega, tem risco de desenvolver o quê aí? Um acidente vascular encefálico do modelo isquêmico, pela falta de suprimento sanguíneo. Ao passo que se essa pressão de perfusão cerebral estiver acima de 110, 120, não é isso? Então concorda que está uma pressão que está levando muita coisa para lá. Então ela está aumentada, não é isso? Então a pressão de perfusão bastante elevada, pessoal, o que é que pode acontecer? Levar a hemorragia intracerebral. Então tem que estar aí controlando, né? Essas continhas são contas à beira do leito, não é isso? Então tem que pensar sempre que quando tiver alguém com todos os parâmetros lá disponíveis, medir a PPC, porque é um parâmetro de referência, né, de pressão de perfusão cerebral, e que se ela estiver baixa, tem que tomar medidas para aumentar. Se tiver alta, tem que tomar medidas para diminuir. Tudo bem? Então não pode esquecer disso, tá? A medida para aumentar seria fazer o quê? Se tiver muito baixa, né? Melhorar a pressão arterial média ou diminuir a PIC. Não é isso? Porque quando você diminui PIC, aumenta a PPC. Se você aumenta um pouco a pressão arterial média, aumenta a PPC. Seria uma alternativa, né? E para baixar seria levantar a cabeceira, administrar o manitol e fazer condutas para diminuir a PIC também, que aí na hora que diminuir a PIC, ela se estabiliza mais. Tá bom? Então não esqueça disso.
faz parte dos cuidados de enfermagem, né? Controlar essa pressão de perfusão cerebral, né? Dentro daqueles critérios lá de monitorização dos sinais vitais, você inclui mais esse daqui, né? Para você poder, né, ter os parâmetros ali e tomar medidas em cima dos resultados, tá bom? E para nós fecharmos a nossa aula de hoje, nós vamos ter aqui o quê? Olha aí, o fluxo sanguíneo cerebral. Pessoal, fluxo sanguíneo cerebral, eu concordo assim, que cai menos em prova, mas não podemos aqui também deixar passar batido, não é isso? O que nós devemos saber do fluxo sanguíneo cerebral na prova, pessoal? O nome já está dizendo, né? É o fluxo de sangue que vai para o cérebro, não é isso? A imagem animadinha como é legal? Então, esse fluxo de sangue, pessoal, que eu chamo de FSC, o valor de referência dele varia de 50 a 60 ml, né? Já que é fluxo de sangue em ml, né? Para cada 100 gramas de massa cefálica por minuto, tá bom? Então esse é o valor de referência do fluxo de sangue que vai para o cérebro, né? De 50 a 60, é o valor de normalidade, não é isso? Para cada 100 gramas de massa cefálica, né? Por minuto, não é isso? Ora, gente, quando eu entendo isso, que o fluxo de sangue cerebral, o fluxo sanguíneo cerebral oscila entre 50 a 60, eu já penso o seguinte, ora, se tiver alguma coisa no meu cérebro que vai dificultar esse sangue ir para ele, concorda que se eu diminuir esse fluxo, eu não vou ter diminuição de oxigenação cerebral? Então, em prova, ele quer saber isso de você. Na medida que o fluxo sanguíneo cerebral diminui, eu vou ter tendência, assim como a PPC, a diminuir a oxigenação cerebral, que leva à isquemia cerebral. Ao passo que se esse fluxo de sangue também aumentar, então eu vou ter risco de ter hemorragias, concorda? Que é justamente, se você olhar para a fórmula dele, como é que eu calculo isso? Ó? Você vai pegar, como é que eu calculo? Fluxo sanguíneo cerebral é igual a pressão de perfusão cerebral dividida pela resistência vascular do cérebro. Então, aqui também é seguindo, agora aqui já é matemática de novo, ó. Concorda que quanto maior for a resistência dos vasos do cérebro, maior for a resistência dos vasos cerebrais, menor não será o fluxo, não? Se os vasos cerebrais estão com dificuldade, não estão permitindo que vá sangue para lá, então o fluxo diminui, não é não? É inversamente proporcional. E é isso que a prova quer saber da gente na enfermagem. Então, resumindo, quanto maior for a resistência dos vasos cerebrais, menor será o fluxo. Do mesmo jeito, quanto maior for a pressão de perfusão cerebral, maior será o fluxo. Aqui, pessoal, é aquela questão lá da matemática, né? Lembra aqui, ó, tá assim, ó, fluxo sanguíneo cerebral é igual a pressão de perfusão cerebral dividida pela resistência, né não? Então, quando você tem um nome dividido, né, quem está no denominador embaixo é inversamente proporcional ao numerador, que no caso é o fluxo, não é isso? Do mesmo jeito que a PPC é numerador e o fluxo é numerador, então quem está em cima é diretamente proporcional. E quem está embaixo é inversamente, que no caso é a resistência vascular cerebral. Tá bom? Então não esqueça, colega. Fluxo sanguíneo cerebral mede, né, esse volume, né, do sangue que vai para o cérebro, normalidade 50 a 60. À medida que a resistência dos vasos cerebrais aumenta, eu diminuo o fluxo. À medida que a minha pressão de perfusão cerebral aumenta, eu melhoro o fluxo. Lembrando que se eu tiver um fluxo pequeno, menor que 50, risco para isquemia. E se meu fluxo for acima de 60, 70, 80, 90, já vou ter risco de ter hemorragia. Tudo bem? Então, colega, grava tudo isso aqui. Guarda essas informações, porque elas, você vai ver, vão ser importantíssimas nas suas próximas provas, para qualquer concurso que você vai fazer. Principalmente aqueles com as provas são assim, porreta, né? Que as questões são difíceis, né? Que é aquela questão lá que seleciona candidato, não é isso? Então, quando as bancas pegarem você com esse assunto bem aqui, você vai sair de lá feliz, porque você vai acertar, porque nós estudamos aqui, foi valendo. Revisa lá os conteúdos e depois as questões, e aí não vai errar nada na prova, tá bom? Então, eu vejo você na nossa próxima aula. Um grande abraço. E estuda que a vida muda. Um grande abraço do professor Alex e até mais. Tchau, tchau.